ex-presidente está lá nos Estados Unidos falando que é italiano, e a ex-mulher dele, Ana Cristina Siqueira Vale, com cidadania norueguesa, perdendo a brasileira. Vale lembrar que ela foi o centro aí de muitas notícias, revelações feitas pela Juliana Dalpiva aqui no UOL, Ju. Diego, a Ana Cristina é uma peça-chave na vida do Bolsonaro, é uma peça-chave para explicar boa parte dos casos de desvio de dinheiro, de corrupção, que envolvem a família toda ali, o Flávio, o Carlos, ele próprio, a construção do patrimônio dele. Então, ela sabe muita coisa, ela é uma testemunha muito importante e ela é investigada em alguns casos, né? Ela é investigada junto com o Carlos Bolsonaro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por um esquema de, né, como a gente costuma dizer aqui, que é, como se fala dentro da Assembleia, a rachadinha, né, que é a entrega ilegal de salário dos funcionários e depois lavagem de dinheiro em compras de imóveis com dinheiro em espécie. Mas ela também tem uma investigação da Polícia Federal sobre aquela casa uma mansão que ela comprou em Brasília, com o uso de um laranja. Então, assim, a Cristina tem um monte de questões lá na justiça e por isso até que ela se mandou para a Noruega pouco antes do segundo turno da eleição. E aí, o que acontece, Diego, com isso que a gente trouxe agora à tona? Ela foi candidata na eleição passada, né? Ela foi em 18, candidata a deputada federal, e foi candidata a deputada distrital do DF, da Assembleia do DF. No ano passado, ela não conseguiu se eleger. Só que, quando ela protocolou os documentos, eu tive acesso a documentos dela na Noruega, que mostravam que ela tinha obtido a cidadania norueguesa no período em que ela morou lá. O que acontece? Na Constituição brasileira, previsto alguns casos em que você pode manter duas cidadanias. Mas, por exemplo, descendentes de italianos, pessoas que têm familiares italianos que consigam comprovar. Por uma lei na Itália, você é reconhecido como cidadão italiano por essa descendência. Isso permite que você mantenha a cidadania brasileira e a italiana. Mas isso não se estende para todos os casos. O caso da Ana Cristina, que é porque ela casou com um cidadão norueguês, não está previsto em lei, e o que é previsto na Constituição é a perda da cidadania. Ela não pode ficar com as duas, ela tem que optar por uma delas. Só que quando ela faz esse movimento, ela está abrindo mão da cidadania brasileira. Só que aí vem à tona isso durante o período eleitoral, tem que formalizar, né? Então aí foi para o Ministério da Justiça essa documentação, que foi analisada, tá? E a gente acha até que tem isso, assim, ó, não é exatamente uma coisa do governo Lula, tá? Esse processo já começou a ocorrer no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. O que aconteceu agora foi a publicação da decisão, que foi da perda da nacionalidade dela brasileira. Tem que ver se ela vai recorrer e tudo mais. Mas aí, enfim, hoje tinham algumas mensagens aqui, chegaram para mim depois que a gente publicou a coluna. O Brasil não tem tratado de extradição com a Noruega, mas já extraditou cidadão norueguês que cometeu o crime, então, e que estava aqui. Então, assim, tem como extraditar, só que aí, enfim, as investigações dela também estão num processo bem anterior para a possibilidade de pensar em cumprir pena, e também não sofrem exatamente um prejuízo pelo fato dela não estar mais no Brasil, nem de ela não ser mais, nesse momento, cidadã brasileira. A investigação continua, eventualmente, se ela for denunciada e tiver que responder o processo, vai continuar. Aí, em determinado momento, se tiver que mandar prender e tal, aí é que vem essa outra questão da extradição. Mas eu também estou apurando mais uns detalhes, Diego, que amanhã talvez a gente tenha mais novidades para explicar sobre essas questões envolvendo o processo dela. Talvez ela tenha problemas lá na Noruega também. Já me